Você já teve a sensação de estar presente e ausente ao mesmo tempo? Como se houvesse algo em você que observa, enquanto o restante reage, fala, se defende, se culpa. Essa sensação não é alucinação nem distração. É um convite. Carl Jung certa vez escreveu: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Hoje, vamos caminhar juntos rumo a esse despertar. Mas ao contrário do que muitos pensam, o caminho não exige esforço para se tornar alguém diferente. Ele exige algo mais sutil, a disposição de testemunhar. Neste vídeo vamos explorar um princípio que atravessa filosofias antigas e psicologia profunda. O observador é o observado. O que essa afirmação quer dizer, afinal? Como algo pode ser ao mesmo tempo quem observa e o que é observado? À primeira vista parece uma contradição, mas se você estiver disposto a mergulhar além da superfície, descobrirá algo transformador. Existe em você uma parte silenciosa, atemporal, que não julga, não reage, não exige, apenas vê. E ao reconhecê-la, você não apenas se vê com mais clareza, você começa a ver o mundo todo através de outros olhos. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar o que Jung chamou de self, o centro da totalidade psíquica. Vamos entender como a persona, essa máscara social, tenta tomar o lugar da alma. E, o mais importante, vamos praticar juntos esse olhar interno que nos devolve a nossa essência. No fim, não haverá respostas absolutas, mas talvez, se estivermos atentos, as perguntas comecem a desaparecer. Agora, respire. Estamos prestes a cruzar o limiar entre quem você acredita ser e quem você é quando para de acreditar em qualquer coisa. Vamos continuar? Imagine um palco. As luzes se acendem. Você entra em cena. Sorri, fala, se comporta da maneira que esperam de você. E por trás de cada gesto, uma voz. Aquela que diz: isso foi bom, você está fazendo feio. Por que você disse isso? Essa voz para muitos parece ser a própria consciência, mas ela não é. Ela é o que Jung chamava de persona, a máscara que usamos para nos adaptar ao mundo que surge da necessidade de aceitação, pertencimento e controle. A persona é útil, ela nos protege. Mas o problema começa quando nos esquecemos de que ela é apenas uma parte e passamos a viver como se fosse tudo. Esse comentador interno se disfarça bem. Ele é o narrador que conta sua vida como se fosse um filme. É o crítico que condena cada escolha, cada silêncio. E é o incentivador que diz que você só terá valor se for produtivo, admirado, espiritual, irrepreensível. Mas observe, todas essas vozes têm uma coisa em comum. Elas não param. Elas estão sempre dizendo algo. Sempre tentando controlar o que você é, como se você fosse um objeto a ser ajustado. Jung alertou sobre isso. A persona é aquilo que alguém não é, mas que os outros pensam que ele é. Se a sua vida é moldada por essa voz, então, quem está vivendo? Se a sua identidade é construída por ela, então, quem é você quando ela se cala? Muitos vivem décadas prisioneiros dessa estrutura, acreditando que estão sendo autênticos, mas estão apenas reagindo a memórias, expectativas, feridas e medos não resolvidos. E você? Já se perguntou quantas das suas decisões são realmente suas? Quantos dos seus pensamentos não passam de repetições automáticas de um roteiro escrito há muito tempo? É nesse ponto que o verdadeiro trabalho começa. Diferenciar quem fala de quem ouve. Porque só quem ouve, silenciosamente, é capaz de ver. E é só quem vê que pode se libertar. Feche os olhos por um instante. Não tente imaginar nada. Não lute contra os pensamentos. Apenas observe. Observe o fluxo, a corrente de palavras, imagens, sensações. E então, faça uma pergunta. Quem está vendo isso tudo acontecer? Esse que observa, em silêncio, sem pressa, sem julgamento, é o que Jung chamava de self. Não o eu que você apresenta ao mundo, nem o eu que deseja controlar tudo, mas o centro da psique, o núcleo silencioso da totalidade.
Enquanto o ego se move no tempo, se angustia com o passado, se projeta no futuro, o self habita o instante presente, onde não há necessidade de se definir. Jung dizia: o self é um arquétipo da ordem, uma totalidade que inclui consciente e inconsciente. Em outras palavras, o observador não é apenas uma parte sua, ele é a testemunha de tudo o que você é, até mesmo daquilo que você ainda não conhece. Mas por que é tão difícil acessá-lo? Porque a mente quer respostas, o ego quer garantias. E o observador não dá respostas, não oferece controle, ele apenas vê, como um espelho que reflete tudo, mas não retém nada. É por isso que, às vezes, sua presença é sentida em momentos de beleza repentina, ao olhar o mar, ao ouvir uma música, ao contemplar o rosto de alguém em silêncio. Por um segundo, você desaparece como personagem, e o que sobra é apenas presença. Esse é o observador. Ele não corrige seus pensamentos, não tenta mudar suas emoções, não se importa em parecer certo. Ele sabe que tudo passa, menos ele. Esse ponto silencioso dentro de você é também o que dá forma à sua jornada de individuação, o processo de tornar-se quem você já é, por trás de todas as máscaras, vozes e medos. E é aqui que o paradoxo começa a se revelar. Você não precisa encontrar o observador, porque você já é ele, antes de qualquer nome, título ou ideia. O desafio é lembrar, e para isso é preciso ouvir o silêncio com mais atenção do que o barulho. Agora imagine que o mesmo observador que percebe os seus pensamentos também observa por trás dos olhos de todas as outras pessoas. Sim, por trás dos olhos de quem você ama e também de quem você julga. Do estranho no ônibus, do inimigo político, da criança que brinca na rua. Jung dizia que o self não é apenas pessoal, ele é também transpessoal, uma ponte entre o indivíduo e o inconsciente coletivo. A consciência profunda que une todas as experiências humanas. É por isso que tantas tradições falam do mesmo com palavras diferentes. Os Upanishads o chamam de Atman, o eu eterno. Os budistas de Rigpa, a consciência nua. Jesus o chamava de o reino de Deus dentro de vós. E Jung de Self, o arquétipo da totalidade. O que isso quer dizer? Que o que há de mais íntimo em você também é o que há de mais universal. É como se a vida olhasse para si mesma através de múltiplas janelas, e a sua mente fosse apenas uma dessas aberturas. Você já sentiu isso? Aquele instante em que você vê alguém em sofrimento, e por um momento, sente como se estivesse sentindo por ele. Esse é o espelho universal agindo. Esse é o observador se reconhecendo em outro. E então, o eu e o outro deixam de ser dois, para se tornarem dois reflexos de uma mesma luz. Nesse estado, a compaixão não é esforço. Ela é consequência natural do reconhecimento. Não eu sinto por você, mas eu sou você em outra forma. É isso que começa a dissolver a separação. Não como ideia, mas como vivência silenciosa. Saber que existe um observador dentro de você é o primeiro passo. Mas viver a partir dele, isso é o verdadeiro desafio. Porque o mundo vai tentar todos os dias te puxar de volta para o palco, para o personagem, para o comentário. Para o drama, Jung comparava esse processo de retorno ao centro com a alquimia, transformar o chumbo da inconsciência em ouro, o ouro da presença, da lucidez, da individuação. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, reconheça os momentos em que você se identifica com o comentador, quando você se julga, se defende, se compara. Pergunte-se, quem está observando esse pensamento agora? E então, em vez de reagir, apenas veja. Não lute, não justifique, só veja. Segundo, integre a sombra. Muitas vezes, o que nos afasta do observador são os conteúdos que rejeitamos, a raiva que negamos, o medo que abafamos, o desejo que escondemos. Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta, mas aquele que olha para sua sombra se liberta.
Então, ao invés de resistir ao que sente, pergunte: o que essa emoção está tentando me mostrar? O que em mim ainda não quero ver? Terceiro, cultive a atenção sem escolha. Faça isso durante atividades simples, ao caminhar, ao lavar a louça, ao escutar alguém. Não busque controlar, não busque entender. Apenas esteja presente. É nesse espaço, entre um pensamento e outro, que o observador se revela. Não como um conceito, mas como uma vivência direta de si mesmo. E quanto mais você vive a partir desse lugar, menos precisa provar algo para o mundo, menos precisa se defender, vencer, esconder, porque você descobre que o silêncio não é o fim de algo, é o início de tudo. Então agora voltamos ao início, à pergunta silenciosa que nos acompanhou durante todo este percurso. Quem é você, quando para de se identificar com tudo que pensa sobre si mesmo? Talvez nesse momento, algo em você tenha começado a se mover, ou, melhor dizendo, a parar. Porque o observador não corre, ele não busca, ele simplesmente está. Carl Jung escreveu: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que você fez até aqui. Tornou consciente o que antes passava despercebido. Nomeou o comentador, percebeu a máscara, tocou a sombra, e no meio do ruído encontrou um espaço de silêncio que sempre esteve aí. A boa notícia? Você não precisa ser alguém especial para acessá-lo. Ele não exige esforço, perfeição, diplomas ou rituais. Ele só exige que você não se esqueça de lembrar. Lembrar que você não é o medo que sente, nem a voz que critica, nem o nome que carrega. Você é aquele que observa tudo isso passar, como as nuvens passam pelo céu. Mas hoje, vamos usar outra metáfora. Você é o espaço entre as notas de uma canção, o vazio entre as palavras de uma frase, a respiração antes do próximo pensamento. E quanto mais você vive a partir desse espaço, mais você percebe que não há separação entre o observador e o observado. Tudo o que você vê também está te vendo, porque no fundo só há uma consciência, silenciosa, plena, viva. Então, da próxima vez que se sentir perdido em pensamentos, emoções ou identidades, pare e se pergunte: quem está percebendo isso agora? E talvez, só talvez, você sinta novamente que aquilo que procura é aquilo que observa. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe. Mas não por vaidade, nem por algoritmo. Compartilhe porque talvez nesse exato momento alguém esteja perdido no barulho e só precise de um lembrete. O silêncio continua ali, esperando por ele também. Nos vemos lá, no espaço entre um pensamento e outro, no lugar onde tudo começa e nada precisa ser dito.